Meus irmãos, eu disse que a palavra que eu tenho nessa manhã é uma palavra difícil, porque nós vamos falar hoje sobre sofrimento. Quem aqui já sofreu? Quem aqui está sofrendo? Maravilha! Nós hoje falarmos a respeito de sofrimento passou a ser algo vergonhoso. As pessoas têm vergonha de sofrer. Agora, preste atenção, uma família inteira morre atropelada indo para a igreja à noite. Uma criança e uma mãe abandonado por um pai banana que só pensou em satisfazer o seu desejo. Um atirador invade uma escola atirando contra todos que estão no local, fazendo dezenas de famílias infelizes. Uma mulher morta pelo marido que não aceitou o término do relacionamento. Um padre é preso por abusar de uma criança. Um pastor é preso por abusar de uma adolescente. Alguém que você ama demais te ligou e te deu uma notícia que te deixou acabado, te deixou perplexo. A solidão te assombra. De noite a depressão suprimiu, absorveu a alegria e o contentamento na vida. Eu estou falando de coisas aqui que pode fazer parte da vida do cristão também. Eu e você não estamos à mercê, não estamos como se nós não pudéssemos sofrer na vida. Nós estamos inseridos nesse mundo e, portanto, nós sofremos. Hoje as doenças do século, chamada depressão, a ansiedade, têm invadido as igrejas também. As pessoas estão doentes, e eu tenho certeza que tem gente que acha que a gente não pode falar essas coisas na igreja. E quantas pessoas têm estado doentes porque não falam, porque carregam a dor consigo, não se abrem para o outro, não falam dos seus problemas para o outro. Pessoas carregam sofrimentos internos e não compartilham com ninguém. E a ansiedade tem roubado a fé na soberania de Deus. Dentre tudo isso e muito mais, nós precisamos lidar com uma pergunta que tem assolado as pessoas. Essa pergunta é: aonde está Deus no sofrimento? Você já fez essa pergunta? Pastor, você está numa igreja. Eu nunca fiz essa pergunta. Será? Será mesmo? Aonde está Deus no sofrimento? Todos nós possivelmente já fizemos essa pergunta. Todos nós fomos acometidos ou estamos sendo acometidos por sofrimentos que não gostamos nem ao menos de falar para os outros. Sofrer faz parte da vida cristã. Agora você percebe nesse texto que nós lemos que o sofrimento é presente na vida dos apóstolos. Jesus, quando chama os apóstolos, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero que você entenda que naquela época, tomar uma cruz sobre os seus ombros, se alguém passasse com uma cruz, esse alguém não iria para um parque da Disneylândia. Ele estaria indo em direção à morte, porque a cruz é um instrumento de morte, de vitória também. Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo alemão, considerado como mártir também, ele diz o seguinte: quando Jesus diz, quem quiser vir a mim, siga-me, tome a sua cruz, ele está dizendo, venha e morra. Venha e morra, morra para o seu querer, morra para a sua vontade, morra para os seus desejos. Por exemplo, se eu chegasse para você hoje e dissesse: olha, eu conheço uma liga esportiva, os atletas estão se esforçando anos e anos e anos para alcançar uma medalha. Eu tenho certeza que muitos de vocês iriam concordar em assistir comigo. Fala, vamos lá assistir os garotos que estão se esforçando. Muita gente iria. Agora, se eu convidasse cada um de vocês para competir, o número diminuiria
drasticamente. Quando Paulo ele diz em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo que o evangelho não tem a ver com admirar o sacrifício de Jesus, admirar como Ele carregou a cruz por nós. O evangelho tem a ver com eu também carregar a minha cruz. Eu não tenho que assistir apenas Jesus e admirar o sacrifício que Ele fez. Tem um louvor que eu gosto bastante que dizia: ainda existe uma cruz. Quem lembra? Ainda existe uma cruz. É o quê? Para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. Eu terminei antes, mas tudo bem. Mas ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. E nós estamos carregando essa cruz como se não existisse. Quando eu cheguei aqui, do terceiro louvor que os irmãos louvaram, Jefferson falou a respeito do sofrimento. E nós vivemos como se não existisse o sofrimento. Agora, o que o mundo tem a nos dizer em relação ao sofrimento? É simples. Sabe o que o mundo vai te dizer a respeito do sofrimento? Não sofra. É isso que o mundo tem a te dizer. Não sofra. Por que você se acostumou com essa dor? Por que você se acostumou com esse sofrimento? Seja mais. Voe mais alto que você pode. Não é assim que a gente tem ouvido hoje em dia? As mensagens de autoajuda. Se você entra numa livraria evangélica, o corredor que está mais lotado é o corredor da autoajuda, porque as pessoas estão preocupadas mais em autoajuda do que a ajuda do alto. Autoajuda, porque nós estamos acostumados e temos um mecanismo de defesa em nossas vidas que é rejeitar qualquer aspecto de sofrimento. Eu vou rejeitar tudo que tem a ver com sofrimento. Mas o mundo diz isso. O mundo diz: voe mais alto, não aceite essa dor. E a gente tem um hino muito antigo. Hoje é a manhã dos hinos antigos, graças a Deus. Porque é difícil, né, irmão? Tem um hino muito antigo que parece que caminhava bastante nesse caminho, que dizia: Deus mandou eu te dizer. Dizer o quê? Seria tão fácil. Deus mandou eu te dizer: pare agora de sofrer. Aí as pessoas que estão sofrendo falam: ok, parei. É assim que funciona? Não é assim que funciona, não é fácil assim. A verdade é que a sociedade, caminhando para aquilo que os especialistas chamam de pós-modernidade, e alguns países europeus já está caminhando para aquilo que eles estão chamando de países pós-cristãos. Pós-cristãos. Essa sociedade pós-moderna não aceita sofrimento. Tem sido treinada a negar qualquer aspecto do sofrimento. Nós vivemos numa era em que sofrer é vergonhoso. A maioria das pessoas vivem com suas máscaras. E eu quero que você entenda a palavra toda. Não pense que eu vim aqui trazer algo sobre você, um fardo que você não pode carregar. E você falou: o pastor veio para falar, em vez do Deus mandou te dizer pare de sofrer, para sofrer. É quase isso, mas não é isso. Tá? Essa sociedade veste as suas máscaras. As pessoas têm vestido as suas máscaras de bem-sucedidas, só na aparência. Quando o sofrimento bate na porta, elas precisam de um livro. Quando o sofrimento bate na porta, elas precisam daqueles livros que tem como título: pare de sofrer, 10 atitudes para você ser campeão, 20 atitudes para você não sofrer mais, 40 coisas que você vai fazer para Deus fazer aquilo que você quer. Livros de autoajuda. Quando o sofrimento bate na porta, elas precisam disso. A questão piora muito mais quando nós vemos isso chegar na igreja.
cultos voltados para o homem, cultos aonde Deus é apenas alguém que fica sentado e o homem é ovacionado. Os líderes são ovacionados, os líderes são como deuses, homens que querem fama, que querem aplausos, que querem ser reconhecidos. Chegou na igreja isso, infelizmente. Cultos voltados ao homem para entreter jovens, baladas gospel e muito mais. Quem já foi numa balada gospel aqui diz amém. Deus queime você nessa manhã. Estou brincando, irmãos. Mas sempre tem uns irmãos. Não pense, irmãos. Irmãos, eu estou com 32 anos, mas eu já me sinto com 60, Bispo Adão. Porque quando os jovens, sabe, os jovens sempre têm aquelas ideias assim: vamos fazer um negócio aqui. Eu falo, não, tá bom, não precisa. Mas nós estamos procurando entreter as massas, entreter as pessoas vão à igreja agora para ser entretidas. Elas entram na igreja como se a igreja fosse um restaurante, em que o obreiro vai lá, dá um menu na mão dela e ela fala: hoje eu quero uma porção de prosperidade, hoje eu quero aqui uma porção de bênçãos dobradas. E aí o pastor, em vez de pregar o evangelho, dá aquilo que ele quer. Muitas igrejas estão assim, não falam de sofrimento, não falam de pecado. É por isso que quando acontece as pessoas se desesperam, porque a vida delas não está descansada no fato de que Deus é soberano, mas a vida delas está firmada em um momento bom, em um bem material, num salário fixo por mês. Parece que os cristãos esqueceram, ou a maioria não entendeu, que quando Jesus diz para carregar a cruz, Ele está dizendo exatamente isso: venha e morra. Definitivamente o cristianismo não é Disneylândia. O sofrimento faz parte da nossa vida cristã, faz parte. Se eu fosse falar aqui a forma que cada um dos apóstolos morreram, a maioria de nós choraríamos. Nós não estamos isentos do sofrimento. O sofrimento faz parte. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Quantos creem nessa promessa? Diz amém. Precisamos ter atitude correta diante do sofrimento, porque o sofrimento não vem para que nós nos desesperemos. O sofrimento, quando vem, nós precisamos entender que Cristo Jesus está conosco. Nós servimos a um Deus que não nos abandona, servimos a um Deus que não está à mercê dessas coisas, servimos um Deus que tem o controle de tudo nas mãos. No início eu tinha problema, pastor Jonas, com a doutrina da soberania de Deus, porque eu queria um Deus que fizesse aquilo que eu queria. Eu falava: não, Deus. E é aquelas pessoas que falam: eu decreto. Você decreta o que, irmão? Só Deus decreta. A gente fala: eu decreto que vai acontecer isso, e não acontecia. E aí? Todos nós amamos, e o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, vai dizer isso: todos nós amamos um Deus que cria constelações, que cria estrelas, que coloca um planeta no lugar e coloca o outro no outro, e chama as estrelas pelo nome. Todos nós amamos isso, mas nós odiamos quando esse mesmo Deus se assenta no trono e decreta juízo. Os nossos dentes vão ranger, porque nós não aceitamos. Quando acontece uma coisa ruim, muitos crentes dizem assim: aonde está Deus nisso? Aonde está Deus nisso? Se Deus é bom, por que eu sofro?
Essa é a pergunta do século. Eu não vim aqui resolver o problema do mal, ok? Os teólogos de plantão me deixem em paz, tá? Eu não vim resolver o problema do mal. Agora, nós estamos acostumados com isso. O Evangelho não é Disneylândia. Ele diz: no mundo tereis aflições. Agora, por isso eu quero, com a ajuda de Deus, aqui nessa manhã, responder 3 perguntas baseadas nesses textos que nós lemos aqui sobre o sofrimento. Mas antes disso, eu quero só esclarecer uma coisa: sofrer faz parte da vida cristã. Eu já disse isso 3 vezes, mas eu quero que você entenda isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Quem está ouvindo Pedro falar? Olha o que Pedro diz: não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Não fica surpreendido. E ele continua, ele diz: como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. O sofrimento não é estranho à vida cristã, faz parte, mas é como nós lidamos com esse sofrimento é que vai fazer a diferença. Nós precisamos abraçar Cristo, precisamos abraçar o sofrimento também, não como alguém que ama sofrer, mas alguém que sabe que o Deus que nós servimos é maior do que todo sofrimento. É maior, muito maior. Paulo também diz em Filipenses capítulo 1, verso 29, ele diz o seguinte: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quantos podem dizer um amém para isso? Olha que Paulo está falando aos Filipenses e falando hoje para a Sólida Glória, para a Missão Graça Abundante, para qual mais que? A NGT, H3O, eu estou velho, tá, irmão? IAD, amém, Deus abençoe. Olha o que Deus está dizendo para nós aqui: vocês receberam não apenas o privilégio de crer em Cristo, porque é um privilégio crer em Cristo, não é para todos. Por mais que todo mundo diz: não, a salvação é para todos, basta aceitar Jesus. Não é, é para aqueles que Ele chamou, é para aqueles que creem. Vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha o que Paulo está dizendo: sofrer por Cristo é um privilégio. O que Deus quer nos dizer aqui nessa manhã? Ele quer nos ensinar a termos um comportamento de um cristão genuíno, verdadeiro diante do sofrimento. De nós não sermos como as outras pessoas, que quando o sofrimento bate na porta, o desespero também vem. Você pode se entristecer, você pode ficar triste, você pode ficar aflito, e você pode ficar até deprimido. Isso pode acontecer com um cristão. Agora você não pode ficar desesperado, porque o desespero só faz parte daqueles que não têm um lugar seguro. Por que eu me desespero? Por que o homem se desespera? Ele se desespera quando ele não tem um lugar seguro. Quando ele está pisado em algo e ali ele está firme na sua riqueza. É por isso que quem é rico, muitas vezes, quando perde a riqueza, pensa em se matar. Alguns até fazem, porque eles estão firmados na sua riqueza. É por isso que muitas pessoas, quando perdem um relacionamento, quando termina com alguém, aquele alguém era o porto seguro dele, e ele acha que não tem mais sentido para viver, e ele se desespera. Mas nós não podemos nos desesperar, porque aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo.
E eu quero responder com a ajuda de Deus 3 perguntas. A primeira pergunta nós já falamos aqui na introdução: aonde está Deus no sofrimento? Essa pergunta deve ser respondida prontamente. Ele está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos sugerindo, mesmo que indiretamente, que Deus não está conosco, que Deus não está nos guardando. Porque nós perguntamos: aonde está Deus no sofrimento? E nós queremos, com essa pergunta, dizer que o sofrimento não é para nós. Nós somos pessoas evoluídas, nós não sofremos. Sofrer é para aqueles que estão no mundo. Mas o sofrimento faz parte da nossa vida. Quando nós fazemos essa pergunta, é isso que nós queremos dizer: Deus não está conosco, que Ele não é fiel. E como cristãos, filhos de Deus, nós sabemos que isso é mentira. Porque sempre quando nós passamos por um sofrimento, muita gente acaba se desesperando e vem essa pergunta: onde está Deus? Muita gente vem e fala para mim: pastor, parece que Deus me abandonou. E a verdade geralmente é que ela abandonou Deus no sofrimento. Porque o sofrimento bateu na porta e ela precisava de alegria para adorar a Deus. Nós temos uma nuvem de testemunhas na Bíblia Sagrada mortas por causa que amavam a Jesus. E tanto faz se eles estivessem bem ou se eles estivessem mal, para eles queriam agradar a Deus em qualquer coisa. Acho que foi Santo Agostinho que disse, Jonas está aqui, pode me corrigir: se for para mim engrandecer a Deus, não importa se é no meu sucesso ou se é no meu fracasso. É pesada essa frase, não é? Mas você já parou para pensar nisso? Eu vou glorificar a Deus, agora não importa se é com o meu sucesso ou se é com o meu fracasso. Porque se eu sou vitorioso, glória a Deus. E se eu fracasso em alguma coisa, glória a Deus. Deus está acima de todas as coisas. É mentira que Deus não está conosco, é mentira que Ele não é fiel com seus filhos. Por maior que seja a nossa dor, nosso sofrimento, Ele está caminhando conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Por essa razão, o salmista diz com confiança: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Perceba que o salmista diz: ainda que eu ande, porque eu posso andar, inclusive vou andar, uma hora ou outra. Mas eu não vou temer, porque Tu estás comigo. Você percebe que o salmista está firme, não em um momento bom, não em uma alegria passageira, ele está firme naquele que o sustenta. Por isso que ele diz: eu vou passar, e ainda que eu passe, eu não vou temer, porque Tu estás comigo. Se Tu estás comigo, não tem problema. Eu não sei o sofrimento que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus tem o controle de todas as coisas. E eu não vim também trazer uma palavra de autoajuda, porque eu não sou psicólogo, sou um pregador do Evangelho. Eu vim dizer para você que o nosso Deus, Ele não perdeu de vista as nossas vidas. Nós servimos a um Deus que sabe, que conhece o nosso sofrer. Ele conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar. Nosso Deus tem o controle, meus irmãos. Mas a pergunta poderia ser mudada aqui nessa manhã. A pergunta correta não é aonde está Deus no sofrimento, mas a pergunta correta deveria ser: aonde está o nosso coração quando o sofrimento vem? Por que o sofrimento rouba a nossa paz? Por que o sofrimento rouba a nossa alegria? Nós precisamos confiar que Ele está conosco.
que Ele é, assim como o salmista diz no Salmo 46, o socorro presente na angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Precisamos entender que Ele não nos livra do sofrimento, mas Ele nos livra no sofrimento. Quantos se entendem isso? Ele não nos livra do, mas nos livra no. Ele nos livra no sofrimento. Isaías 43:2 diz o seguinte: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Que promessa maravilhosa! Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Perceba que Deus, através do profeta Isaías, está dizendo: quando passar. Quantos entendem isso? Quando passar, porque vai passar. Vai passar. Mas quando passar, isso não fará mal a você, isso não destruirá você, porque você tem do seu lado aquele que sustenta o mundo com a força do seu poder. Glória a Deus. Pergunta 1, onde está Deus no sofrimento? Nós respondemos. Pergunta 2, como lidar com o sofrimento? Uma forma correta, e a forma mais correta de lidar com o sofrimento é a alegria do Senhor. Meus irmãos, a alegria do Senhor. Eu tenho falado muito sobre alegria lá na igreja, sobre estar satisfeito. Quantos aqui ficam alegres quando você faz um pedido e aquele pedido chega assim, não dá? Você fica alegre, não é? O Rony, então, meu pai do céu, pede um hambúrguer chega, né, Rony? Dá aquela bacon. Hey! Alegria do Senhor. A forma correta de lidar com o sofrimento é estar alegre. Estar alegre é estar satisfeito em Deus. Estar alegre é você ter a alegria do Senhor e entender que essa alegria não diz respeito ao momento bom. Essa alegria não tem a ver com o momento bom que você esteja vivendo, porque você pode estar vivendo um momento ruim e ainda assim a alegria do Senhor está presente no seu coração. Eu estou alegre, eu estou satisfeito em Deus. O pecado nada mais é que algo que me toma quando eu não estou satisfeito em Deus. Agora, quem aqui tomou café hoje? Diz amém. Os meus exemplos são sempre com comida, os irmãos já viram já, né? É porque é profético, amém, irmãos? Irmão Isaías tem a cara que bate aquela pratada, né, irmão? Aleluia. Quando você bate aquela pratada e vem a sua esposa com alguma coisa e fala, toma, o que você diz para ela? Não, eu estou satisfeito. Eu não senti firmeza, é isso que você fala, né? É isso, né, irmão? Fala, eu estou satisfeito. Por quê? Porque eu já estou cheio. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar aqui? O pecado só ganha campo na nossa vida quando nós não estamos satisfeitos em Deus. O desespero só toma a nossa vida quando nós não estamos satisfeitos em Deus. Mas quando nós estamos satisfeitos completamente, eu quero que você entenda a palavra satisfeito. É muito mais do que estar alegre. É você ter prazer em Deus. Irmão, você ter prazer em Deus é algo que vai muito além de estar tudo bem, está ok. Você está satisfeito e ter prazer em Deus. John Piper fala muito isso, sobre a satisfação em Deus. É algo muito além do que sentir uma alegria momentânea. É por isso que nós precisamos lidar com o sofrimento, olhando para a alegria do Senhor em nosso coração, estando totalmente, plenamente satisfeito
em Deus. Quando o pecado bate à nossa porta, quando o sofrimento bate à nossa porta, nós podemos ser acometidos pelo sofrimento. Agora, nós estaremos alegres, porque nós estamos satisfeitos em Deus, satisfeitos completamente. Aqui parece um paradoxo, não é? Porque como alguém em presente sofrimento pode estar alegre? Como alguém que esteja passando por um sofrimento profundo pode estar alegre ao mesmo tempo? Como alguém pode estar assim? Eu respondo: um cristão pode. Um cristão pode. Por que que o cristão, ele pode? A Bíblia nos orienta a nos alegrarmos no sofrimento. Mas somente um cristão verdadeiro pode fazer isso. Por quê? Porque essa alegria não vem de uma performance. Essa alegria não vem de um dízimo que eu dou mensalmente. Essa alegria não vem das vezes que eu vou na igreja. Essa alegria não está condicionada ao que eu faço para Deus, mas está condicionada ao que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Porque se a minha alegria estivesse firmada em um momento bom, assim que o momento bom acabasse, eu não estaria alegre mais. É por isso que eu não me firmo em momentos, porque os momentos são bons e os momentos são ruins. A vida é feita de alto e baixo. Eu acho que agora eu virei psicólogo. Mas eu e você podemos estar sofrendo e estar alegre. Por quê? Porque nós temos a alegria de Cristo no nosso coração. Eu sempre falo isso para os irmãos da igreja: irmão, seja alegre, irmão. Quando a gente começou a comunidade, eu vi os irmãos chegando com a cara carrancuda assim, eu falo: meu Jesus, seja alegre, irmão. Se tem um povo que deveria ser o povo mais alegre da terra, esse povo é o povo de Deus. É ou não é verdade? Isso aí, irmão, falamos irmão. Essa alegria, ela não se compra. Essa alegria não pode ser comprada. Essa alegria nós recebemos do Senhor. Nós recebemos dele. Essa alegria vem de conhecer aquele diante dele, que diante dele até a tristeza salta de alegria. Diante de Deus até a tristeza salta de alegria, a Bíblia diz. E você já parou para pensar que a tristeza salta de alegria? E muito crente não? Já parou para pensar? Porque Deus diz para os animais da arca: entra na arca, e os animais foram. E Noé diz para muita gente entrar, e o homem não foi. Você percebe que o homem está sempre na contramão? Mas quando o Espírito de Deus, ele transforma a vida desse homem, esse homem diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou totalmente, completamente satisfeito no Senhor. Pedro diz também aos crentes que estavam sendo perseguidos e alguns até mortos, o apóstolo Pedro diz: pelo contrário, ele primeiro diz que não estranhem que o sofrimento vem para vocês, e ele diz: pelo contrário, 1 Pedro 4,13, alegrem-se muito. Posso ouvir um amém, irmãos? Irmão, acho que eu vou fazer que nem antigamente, viu, Jeff? Posso ouvir um júbilo de alegria aqui? Vocês estão muito reformados, irmão. Vamos lá, vai. Pedro diz: pelo contrário, alegrem-se muito, se alegrem bastante, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo. Olha que privilégio, quando eu sofro, eu me torno participante dos sofrimentos de Cristo. A fim de que tenham, Pedro ainda continua porque tem uma promessa, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Quantos querem ver a glória do Senhor? Eu quero ver agora os poderes. É isso aí, eu quero ver. Perceba que a alegria é o melhor remédio para combater o sofrimento. Você nunca encontrou aqueles irmãos que estão sofrendo, pastor Jonas, e você fala: como é que está? Ele sempre fala: eu estou bem, irmão. Aí você fala: mas você está sofrendo. Não, eu estou sofrendo, mas eu estou bem. Jesus está comigo.
é a alegria que vem do Senhor. Em Atos capítulo 5, verso 41 e 42 diz o seguinte: quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, eles estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Já parou para pensar isso? Pedro e João estão sendo açoitados no templo, estão sendo açoitados, e quando eles saem de lá, eles saem alegres, dizendo: olha só, Deus nos tornou dignos de sofrer pelo nome dele. Você faria isso? Você teria essa atitude? Ou você ia ser que nem aquele que diz: eu vou orar porque Deus vai trazer justiça? Porque tem gente que é assim. Você ficaria em frente ao templo e falar assim: ó, Deus vai vir com justiça porque eu não aceito esse sofrimento, eu rejeito esse sofrimento. E o sofrimento continua lá, mesmo você não aceitando, mesmo você rejeitando. Não adianta você dizer que não aceita. A melhor atitude é você estar alegre, porque Deus está contigo. Deus está com você no sofrimento. Ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo. Eles saíram de lá felizes, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Por que eles continuaram a ensinar que Jesus é o Cristo? Porque eles levaram açoites, eles foram jurados de morte. Eles não poderiam desistir e dizer: olha, quer saber, esse negócio aí vai levar a gente para a morte. Mas sabe o que eles disseram? Nós não podemos parar de falar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. Não dá para parar, não dá. É como Jeremias. Ele diz: eu não quero mais profetizar, mas a sua palavra era como fogo nos meus ossos. Não tem como. Essa alegria não significa ausência de sofrimento. Significa a esperança, a convicção da presença de Deus em nós no meio do sofrimento. Nós iremos sofrer como qualquer uma das pessoas, mas nós não responderemos como qualquer uma dessas pessoas. Nós não nos esconderemos no álcool, nós não nos esconderemos nas drogas, nos jogos, no sexo ilícito. Nós não vamos nos esconder nisso. Não vamos nos esconder na pornografia, na dependência de aplausos e atrações humanas. Nós vamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! A sombra de suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é o quê? Vai encontrar descanso. Você pode estar no meio do sofrimento, mas quando você está escondido nele, há descanso para a sua vida. E como se isso não bastasse, ele diz: ei, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, porque eu darei descanso às suas almas. Venham a mim. Por isso, 2 Coríntios 4, 16 ao 18, o apóstolo Paulo diz: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, esses sofrimentos, essas aflições pequenas, momentâneas, que agora nós enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias. E durará para sempre. Durará para sempre, irmão. Essa glória durará para sempre. O sofrimento é momentâneo. Perceba que Paulo está dizendo: o sofrimento e a aflição é momentânea, mas a glória que Deus há de revelar é para sempre, é eterna, é eterna. E ele diz: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Romanos 8,18: considero que o nosso sofrimento presente de agora não é nada comparado com a glória em que Ele nos revelará mais tarde.
Paulo está dizendo isso. Todos querem ser participantes da honra de Cristo. Todos querem ser participantes da força, do poder. Mas quem quer ser participante do sofrimento? Quantos querem ser participantes do sofrimento de Jesus? Todos querem o Cristo da ressurreição, dos milagres, da multiplicação. Mas quem quer o Cristo da cruz, do Gólgota? Quantos querem o Cristo dos cravos nas mãos? O propósito do nosso sofrimento é nos tornar semelhantes a Cristo. Nós estaremos alegres ainda que o mundo acabe à nossa volta, porque a nossa alegria não está condicionada a esse momento que nós estamos vivendo, ou a uma conquista de um bem material. Nossa alegria é Cristo somente, solos Cristos. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Amém? Jesus Cristo basta. Está sofrendo? Jesus Cristo basta. Está chorando? Jesus Cristo basta. Está no momento ruim? Jesus Cristo é completamente suficiente para você. E a terceira e a última pergunta: há algum propósito no sofrimento? E eu até já respondi essa pergunta. Há algum propósito? Irmão, eu quero que você entenda isso hoje aqui. Há um propósito de Deus no seu sofrimento. Há um propósito. E esse propósito pode ser vários. Essa última pergunta é uma pergunta difícil, porque às vezes nós sofremos por escolhas ruins que nós fazemos. Não é verdade? Porque muita gente faz escolhas ruins e depois fala que é Deus, não é? Ele faz uma escolha ruim e fala: como pode, Senhor? Mas não. Mas sempre há um propósito no sofrimento. A Bíblia vai relatar diversos propósitos. Alguns deles: nos purificar, nos amadurecer, nos fortalecer, nos ensinar, nos tornar participantes do sofrimento de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo fala o que nós lemos aqui em 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso nós nunca desistimos, porque há um propósito. Eu nunca desisto porque há um propósito. Ainda que o meu exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. A cada dia. Como nós podemos concluir essa mensagem? Meus irmãos, se você está aqui e você esteja em um momento de um sofrimento, se você esteja passando algo que é até constrangedor falar, você tem chorado, você tem orado a Deus, e você tem orado como Paulo, pedindo para que Deus tire isso de você, e tudo que você tem ouvido é Deus soando as mesmas palavras que ele disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Que quer dizer, a minha graça é suficiente para você. Se você está aqui nessa manhã e está sofrendo, quantos crentes e quantos pastores têm se suicidado nos últimos meses? Quem tem acompanhado isso? Pastores se suicidando. Quantos pastores pensam em suicídio? Quantos crentes pensam em suicídio? Em desistir de tudo? Eu quero dizer, há perdão para você aqui nessa manhã. A graça de Deus para você aqui nessa manhã. Deus não te trouxe aqui para dizer: olha, acabou o sofrimento, mas Ele te trouxe aqui para dizer: eu estou com você, eu não te abandonei. Não perca a fé em mim quando o sofrimento vem. Olhe para a cruz, olhe para aquele que foi até o final por nós. Ele foi até o final por nós. Se eu perguntasse para alguns de vocês aqui, quem dirige aqui diz amém? O irmão, mão de boi, qual é o seu nome, irmão? Vitor. Vitor, se eu falasse para você: irmão, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu sei que os calvinistas vão ficar doidos com isso, mas Deus me deu
uma palavra aqui de conhecimento, alguma coisa, Deus revelou no meu coração, disse ao meu coração, tem várias formas de dizer isso, né? Deus disse no meu coração, senti de Deus, enfim. Se eu falasse para o irmão, irmão, não vai hoje pela senador Teotônio Vilela, porque eu sinto que vai acontecer alguma coisa ruim com você. Não vá, você iria, Vitor? Não iria? Deus, Jesus Cristo, sabia o que estava preparado para ele na cruz do Calvário. E mesmo assim, ele foi até o final. Mesmo assim, ele colocou aquela cruz nos ombros por mim, por você, para que hoje nós não desistamos no meio do sofrimento, porque nós sabemos que ele caminha conosco no meio do sofrimento. Confie sua vida a Cristo, arrependa-se e creia nele.